Será que fui eu que mudei? Inovação e nova economia. Muito bem, senhoras e senhores, vamos a mais um painel nessa tarde de Fórum da Liberdade. Mais um assunto fundamental na nossa sociedade, que é inovação. Preparem-se para esse painel e para esses convidados muito especiais. São eles José Renato Hopf, José Galó e Cássio Bobsin. Zeca Hopf é do South Summit Brasil, fundador da For All, um especialista nesse assunto, inovação. Galó entrou para o time da Renner em 1991. Foi presidente da companhia por 20 anos e hoje é presidente do Conselho de Administração da Renner e do Instituto Caldeira. E também estará conosco Cássio Bobsin, CEO da Zenvia, fundador da WOW Aceleradora. O painel tem como título Inovação e Nova Economia. Será que fui eu que mudei? Eu gostaria de lembrar vocês, mais uma vez, que nós teremos nas nossas telas o QR Code para que vocês possam fazer perguntas e comentários para esse painel que começa agora. A mediação será da Marina Luz, diretora de eventos do IE. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito se fala sobre inovação como um diferencial competitivo das empresas e das nações. A exponencialidade da mudança já não é mais uma novidade e estamos cada vez mais acostumados com a velocidade da transformação. Se analisarmos as características em comum das nações mais prósperas, iremos nos deparar com um ambiente inovador e favorável, terreno fértil para o surgimento de grandes soluções para a população e, por consequência, geração de riqueza. Sabemos que o Brasil está engatinhando em direção a esse ambiente, mas algumas iniciativas nos dão esperança de que estamos no caminho certo. O South Summit, evento que ocorreu na semana passada em Porto Alegre, é uma delas. Empresas como a Zenvia, com tamanho potencial inovador também, sem falar no Instituto Caldeira, maior hub de inovação do país. Dito isso, quais são as barreiras do mercado brasileiro que ainda servem de empecilho para o desenvolvimento de um setor inovador como este? Quais os pré-requisitos para fomentar a cultura de inovação? Para enriquecer o debate, convido Zeca, Galó e Cássio, por favor. Sejam muito bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Zeca, a palavra está contigo. De cara aí, sim, Marina. Bom, primeiro, muito legal estar aqui com vocês aqui, Cássio, Zé Galó, Marina, obrigado aí pela estar podendo conversar aqui com vocês. Eu acho que, em primeiro lugar, é dar parabéns, eu acho que ao Fórum, pela escolha do tema. Eu acho que, e falar de inovação tem tudo a ver com esse tema, né, que é a liberdade. Eu acho que não há inovação se a gente não tem liberdade. Quando a gente vê Ayn Rand, né, que fala, pô, preciso pedir autorização para tudo, onde é que está a minha liberdade? Né? Quando a gente vê Sowell, né, falando, pô, pune quem produz, quem é empreendedor. E Hayek, né, que fala liberdade e responsabilidade. Então, todos os pensadores colocam isso, e a inovação a gente não tem como empreender, como inovar, sem a nossa liberdade. E aí, pegando um gancho, eu achei muito legal assim, vocês botarem uma frasezinha da Alice em cada ponto, né? Será que foi eu que mudei? Bom, a gente tem o Sowell e o próprio Hayek, né? Que eram socialistas lá, e eu brinco assim que eles dormiram, né? Estavam dormindo os socialistas e acordaram para o liberalismo, né? Acordaram e viram que aquilo não passava de um sonho, eu diria talvez um pesadelo, né? Mas assim, eu achei muito bacana que o
o Leandro Nardoc, ele fez uma analogia que eu acredito bastante, que é a conexão entre o capitalismo e a inovação, né? Ele até fez uma analogia ontem na abertura, no almoço, fazendo uma analogia entre que, como se uma versão talvez mais explicada e melhor correta seja chamar capitalismo de inovação, porque é a busca do crescimento, a busca da modificação, e a gente vê que a inovação ela pressupõe necessidade de capital, né, e liberdade para ele poder fazer. Então o capitalismo tem uma conexão muito forte com isso, né? Então, para finalizar aqui minha entrada, né, eu acho que conectar essa pergunta, né, será que foi o que eu mudei? Como é que está a nossa inovação, né? E falaste do South Summit, né? Eu acho importante colocar que existem 5 pilares no que são base para um bom ambiente de inovação. Quando a gente vê os grandes locais de inovação no mundo, né, Cássio, né, Galo, tu pega o que está acontecendo em Austin, a gente vê Tel Aviv, Berlim, Madrid, Lisboa, quase todos eles assim, eles têm alguma coisa em comum, esses ambientes, né? Que é, primeiro, um ambiente de inovação, um ambiente adequado para o empreendedorismo. Nós temos aqui no nosso estado, nós temos a nossa Porto Alegre. O Fórum da Liberdade aqui, quantas sementes vocês não semearam do empreendedorismo no Fórum da Liberdade? Isso é fundamental, quer dizer, uma prefeitura e um governo de estado pró-empreendedorismo, com ações permitindo a liberdade, permitindo a liberdade econômica. A gente vê um ecossistema pujante, né, Galó, com o nosso Caldeira, com nossos parques tecnológicos. Não sei se todos sabem, mas o Rio Grande do Sul tem a melhor média de startups per capita do Brasil, né? Então, o nosso ecossistema de inovação gaúcho, ele é pujante, o brasileiro é pujante, a Latinoamérica é pujante. E nós temos uma boa academia, e que não quer só gerar paper, né? Nós estamos aqui na PUC, até que temos o Tecnopuc aqui. Então, essas academias, ao longo de mais de 20 anos, posso citar vários nomes aqui, eu quero citar de primeiro aqui o professor Aldir, a importância da academia trabalhando para gerar talento e gerar conexão entre a inovação e gerar esse processo. Esses 3 pilares são fundamentais. Mas o que nos faltava? Nos faltava o que a gente vê nesses ambientes de inovação pujantes do mundo: acesso a capital e conexão global. Então, uma grande mobilização do governo do Estado do Rio Grande do Sul, sociedade civil, Transforma RS, se engajou direto nesse processo, e eu tive a honra de fazer parte desse grupo, né, em conjunto aí com o próprio governador do Estado, a Prefeitura de Porto Alegre, o prefeito Ricardo. Não posso citar o nome de todo mundo que trabalhou, citaria pelo menos aqui rapidamente 30 pessoas, 40, 50, fora os 100 embaixadores que se mobilizaram para que a gente pudesse trazer aqui para o nosso Brasil, trazer para a América Latina, mas trazer para Porto Alegre, né, que ela tem um ambiente de liberdade, tem um ambiente adequado para fazer isso aí, para que não fique restrito, né? Eu tive a felicidade na vida de ter 2 famílias que acreditaram em mim na GetNet, né? A família Correia, a família Stumpf. Sem eles terem investido, acreditado, co-construído, não teria construído a GetNet. Depois eu quis investir aqui, né? Como diz o Marcel, eu não quero ir para outro país, eu quero mudar o meu país. E aí comecei a engajar em muitas ações para que a gente pudesse mudar esse país. Então, me juntei com muitas pessoas, né? E tive a honra de poder estar liderando esse processo, a gente poder trazer o South Summit para cá. Eu acho que os números e quem esteve lá percebe a importância disso, mas não é só ele. Tem o Fórum da Liberdade, nós temos a Fronteira do Pensamento, nós temos exatamente o Gramado Summit acontecendo em Gramado. Então, quer dizer, nós estamos vivendo momentos importantes de que a gente está subindo a maré e a maré está vindo. Então, as coisas não acontecem por acaso. Eu acredito que as coisas acontecem porque as pessoas se mobilizam, e esse que é o processo, né? A gente só vai conseguir fazer mudanças se todos estiverem engajados, né? Então, que todos aqui saiam cada dia mais engajados desse fórum, de todos mais, para que a gente possa realmente usar dessa liberdade e fazer com que a inovação seja pujante para o nosso crescimento. Obrigado, Zeca. Cássio, a palavra está contigo. Olá, pessoal. Eu vou falar andando porque a minha cabeça funciona melhor assim. Para quem não me conhece, eu sou o Cássio Bobsin e eu me considero, de certa forma, um nativo digital. Eu nasci em 80. Então, eu sou um nativo digital de monitor de tubo, um pouquinho diferente. A diferença é que antes, ao invés de iOS, era DOS, ao invés de jogar Free Fire, eu jogava River Raid, ao invés de usar TikTok, usava BBS. Mas eu meio que nasci, me cresci, mergulhado com a cabeça dentro do computador. Então, toda a minha infância e adolescência foi tentando entender que porra que eu ia fazer com aquela tecnologia que eu estava aprendendo, conhecendo. E logo eu acabei, quando eu ia estudar, escolhi um curso, pensei, bom,
já que eu não sou tão normal, vou fazer ciência da computação. Então, fui lá e aprendi um pouco como fazer aquele negócio funcionar cada vez melhor, a favor do que eu achava que era importante, a razão da tecnologia, fazer impacto. Logo no segundo semestre, quando eu tinha 18 anos, eu resolvi abrir uma primeira empresa. Não sabia nada do que eu estava fazendo, mas resolvi abrir uma primeira empresa. Quem aqui tem 18 anos ou menos? Requer um pouquinho de coragem, né? Ou inconsequência. Mas, na verdade, eu tentei e falhei miseravelmente, deu errado, não, quebrei. Tentei de novo, porque eu sou muito teimoso, tentei uma outra vez, com 20 anos, abri uma outra empresa, quando a internet estava começando a decolar aqui no Brasil. E fui lá, comecei, 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, mais um pouquinho também deu errado. Nesse meio tempo, abri uma terceira startup. Não tinha esse termo até naquela época, né? Era abrir uma empresa, não tinha esses nomes chiques. Então, abri uma outra empresa, também lá deu errado, e eu estava quase desistindo de empreender. Eu até cheguei a procurar emprego uma vez na vida, até foi na RBS, já falei isso para o Nelson, foi engraçado, mas eu desisti no meio da entrevista. Depois que, então, eu fui lá, desisti de pegar um emprego e fui resolver tentar abrir uma quarta empresa. Tudo isso sem dinheiro, totalmente fodido, mas morando na casa dos meus pais, eu tinha essa vantagem, onde eu não precisava sustentar a minha família nem nada, era só eu e minhas ideias. E aí, abri uma quarta empresa e de lá nasceu a Zenvia com 22 anos. Quem aqui tem 22 anos? Pois é uma idade onde a gente se acha relativamente jovem por um lado, pronto por outro, mas eu estava no começo, fazia sentido, e de lá eu comecei a realizar esse sonho de empreender novamente, e de lá eu fui entendendo toda a capacidade que eu tinha como empreendedor, usando a inovação e vivendo esse mundo da nova economia. A gente fala aqui sobre inovação, sobre nova economia, mas no final vocês vão entender que talvez não seja tão nova assim ou tão diferente. Pois bem, de lá para cá a gente conseguiu ser super bem sucedido, fez um caminho bootstrapped, sem receber investimento de fora para crescer, reinvestindo o próprio dinheiro da empresa, dinheiro que vinha dos clientes, até porque a gente não tinha nenhum, e até que a gente chegou a abrir o capital em 2021 lá na Nasdaq, se tornando a primeira empresa de toda a América Latina de software como serviço a abrir capital nessa bolsa americana. Pois bem, ao longo dessa trajetória toda, eu consegui entender um pouco como é que funciona essa terra das maravilhas do capital, da inovação, esse mundo de tecnologia relativamente excêntrico, que às vezes chega a deixar o chapeleiro maluco ainda mais maluco. Porque nesse mundo onde o empreendedor é Alice experimentando essas excentricidades, se descobre que, ao longo desses últimos 20 anos, a loucura e o delírio coletivo chegou a criar algumas casos curiosos, como, por exemplo, uma empresa de sublocação de imóveis que valia 47 bilhões de dólares e que depois virou, né, até a série na Netflix. A gente tem outros casos, como pessoas começaram a inventar moedas digitais e fazer esquemas, publicando papers, e até vendendo, né, aquelas moedas em cima de blockchain, e alguns até vendendo NFTs de imagenzinhas pixeladas de macacos entediados por milhões de dólares. É pior, nem o Lewis Carroll ia conseguir imaginar essa loucura toda. Mais recentemente, um dos CEOs ícones desse mercado profetizou que todo mundo iria usar um capacete para poder interagir com as outras pessoas e fazer uma reunião em um ambiente que a outra pessoa estaria sem capacete, mesmo ela estando de capacete, e isso seria revolucionário, chamado metaverso. Furou, né? Furou o tal do metaverso. Mas esse mundo de excentricidades é fruto de algo muito específico desses últimos 20 anos, que é dinheiro extremamente barato. Despejado, jorrado para empreendedores de PowerPoint, fazendo, então, seus milagrosos, né, multiplicações de valuation, onde o valor ele não vem pela geração de caixa ou de lucro, e sim pela última linhazinha do Excel, chamada perpetuidade, que cabe qualquer coisa para quem é de finanças aqui, mexer 2 ou 3 variáveis e criar um valuation de 47 bilhões de dólares, ou qualquer outro número que o valha. O importante é ir marcando o preço sempre para cima, porque, né, num mundo de dinheiro infinito, tudo vale. Até que, em um certo momento, isso começou a parar de funcionar. E eu acho super interessante que a recente quebra do Silicon Valley Bank mostra
essa dicotomia entre o mundo a Terra das Maravilhas e o mundo real. Porque ao furar exatamente o banco símbolo coração do Silicon Valley, o mais engraçado é que por um erro de tesouraria, apostando e botando dinheiro que estava ali, apostando contra a inflação, o dinheiro começou a ficar caro e, enfim, quebrou o banco, quebrou-se o mito. Talvez daqui a 10 anos, os livros de história vai ser o ponto nevrálgico de mudança de uma certa mentalidade, de que não importa que a gente está criando negócios para gerar valor, importa só marcar, né, o preço para cima. Mas, felizmente, a rainha de copas cortou, então a cabeças de boa parte dos empreendedores de PowerPoint, que agora devem lidar com a dura realidade do quê? Do mundo real. O mundo real onde, quando a gente faz um negócio que põe dinheiro do lado, o que tem que sair do outro lado? Mais dinheiro. Tão simples quanto isso. E aí a gente volta ao mundo real onde as empresas são feitas com eficiência, elas são feitas olhando se a gente cresce e se a gente aloca bem os nossos recursos, conseguindo fazer uma gestão que ela é coerente, produtiva e que no fim do dia a gente está construindo algo que pode durar por um bom tempo porque é sustentável no mundo real, não no mundo das maravilhas do capital infinito. Isso tudo é muito interessante ao ser um empreendedor de nova economia, porque na verdade essa diferença do mundo de tech, que antes, ou até pouco tempo atrás, podia ser considerado como uma certa elite, algo como uma casta, uma separação de que, olha, aqueles caras não precisam gerar dinheiro. O resto inteiro do mundo precisa gerar dinheiro. Aqueles caras não precisam. Isso, felizmente, está acabando. E agora a gente volta e chega a uma realidade onde não faz diferença, todo mundo tem que gerar valor. Mas por que isso por que acontece agora? Por que agora? Não é só por causa da inflação. É porque o mito de que tech ou inovação pertence a um grupo pequeno, seleto, restrito, é uma mentira. Tecnologia está na mão de todas as empresas aqui. Do agronegócio no interior do estado, às indústrias que fazem automação há muito tempo, aos bancos que são puramente tecnologia, todo mundo tem tecnologia, não é mais domínio de ninguém. E a gente entra em um novo caminho agora para o futuro, que eu acho que abre as portas, algo que nunca houve na história da humanidade, assim como a gente teve lá atrás a Revolução Industrial, que, claro, com as máquinas a vapor, trouxe uma produtividade absurda lá para a indústria, que era o grande gerador de riqueza e capital da época. Agora a gente tem um novo elemento, que não é o blockchain, não é o metaverso, é a inteligência artificial, generativa, que vocês todos já devem ter usado. Quem é que já usou ChatGPT? Uma vez? Mantém a mão quem segue usando. Essa é a diferença é seguir usando. É generativo, pode ser chamado de um monte de coisas que vai dominar o mundo, ou a gente vai virar Matrix, todas as bobagens que a gente quiser fazer para vender palestra, vender livro, pegar clickbait. A diferença é que a gente usa agora. Para fazer essa fala aqui, eu fui no ChatGPT e troquei uma ideia com ele. Ele foi lá me dizendo, olha, isso aqui, o mundo dali... Eu troquei uma ideia com ele, mas quem é que está fazendo a fala? Sou eu. A tecnologia, ela sempre serve ao ser humano. Do fogo até a máquina a vapor, até o carro, o avião, o computador, a internet e agora a inteligência artificial. E isso é fantástico. Esse é o mundo novo e ele não pertence a uma nova economia, ele pertence a todos nós. Seu Galó. Bom, muito obrigado aí. Boa tarde a todos. Eu não sou nativo digital, eu sou nativo analógico, tá? E que luta desesperadamente para ser digital. E eu acho que daqui no próximo Fórum da Liberdade eu vou estar usando o mesmo tênis Dolce & Gabbana do Cássio, tá? Bom, pessoal, é interessante, tá? Porque as inovações são disruptivas, não é? O Cássio citou uma série de inovações, não é? A questão da máquina a vapor, da eletricidade. Nós tivemos a inovação dos computadores, não é? Depois
a revolução dos smartphones, e todas essas revoluções, elas levaram um certo tempo. Se a gente for verificar assim, desde o IBM/360, né, que ocupava uma sala, até um microcomputador, certamente levou 15 a 20 anos para chegar nisso. O smartphone, o tijolão aquele da Motorola, ele nasceu em 1900 e alguma coisa. Até chegar o Steve Jobs, levou, quem sabe, 15 anos. Só que agora, né, nós estamos diante de uma revolução tecnológica das ferramentas digitais, que ela é muito mais rápida do que todas as outras inovações. E isso, né, isso cria um problema muito grande, tá? Porque a mudança é muito grande. E tem muitas empresas que precisam se reconfigurar. Não é? Porque reconfigurar uma empresa da forma normal de operação para uma empresa que se digitaliza é um negócio muito difícil. A gente vê assim, vocês, certamente aqui muitos de vocês têm contatos com empresas, não é? E vem o drama que está existindo nessas empresas, e algumas empresas sequer estão se dando conta da importância de que isso deve acontecer, porque quem não acontecer vai ficar pelo caminho. Agora, para conseguir fazer isso, é necessária uma determinação, uma disciplina, que isso só acontece se o grande líder, seja ele o acionista controlador, seja lá o executivo principal, ele mude o mindset dele e use todas as suas forças e as suas energias para fazer essa transformação. E é uma transformação que normalmente deixa 30% pelo caminho. 30% das pessoas ficam pelo caminho, ou elas não entenderam, ou elas não querem entender, enfim. E uma digitalização, ela contempla, não dá para você digitalizar uma parte de uma empresa. Não adianta digitalizar o sistema, a parte financeira da empresa, se não está digitalizada a área de recursos humanos, a área de logística, ou a área de compras. Tem que haver uma digitalização total. O fracasso, né, da digitalização, normalmente acontece quando o líder da digitalização é a pessoa, isso quem fala é a IBM, tá? Eu li um artigo muito interessante, quando a área de tecnologia lidera um processo de mudança de digitalização, é um desastre. Quando você consegue que uma parte da empresa, ou partes separadas, façam um processo de digitalização, sem romper os feudos, sem romper a integração toda, também é um desastre. Então, para acontecer isso, é necessário uma mudança, um grande líder na empresa, não é? Que promova com muita calma e com serenidade esse processo de digitalização. Mas, para começar isso, talvez descrevendo rapidamente o que aconteceu na Renner, a primeira coisa, você tem que mudar a cabeça das pessoas. Então, um ano antes, a gente sabia que a onda estava chegando, nós começamos a investir nas pessoas. Olha, vamos ver, olha o que está acontecendo, vamos visitar as empresas, vamos fazer cursos no exterior, vamos absorver tecnologia através de artigos, através de livros, porque nós precisamos mudar a empresa toda. E aí começou uma coisa interessante, a gente incentivou e, de repente, Zé Renato, as pessoas começaram, eu quero digitalizar a área de compras, e começaram a fazer alguma coisa. Aí o CEO falou assim, para tudo. Não, você está brincando comigo. Você ficou um ano e meio me incentivando e, de repente, você disse, para tudo. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma avaliação do user experience do consumidor, desde o momento em que ele tem um contato com a empresa, entra na loja, como é que ele faz a compra, o que acontece no caixa, o que acontece no provador, o que acontece numa devolução, e fizemos então todas as dores do cliente, e aí percebemos, né, que analisamos assim 76 dores e vimos que 40 dores eram analógicas, eram coisas que a gente devia estar fazendo, que não tinha nada a ver com as nossas ferramentas digitais. Então, nós definimos 3 grandes projetos estruturantes
supply chain, né? Toda a parte de fornecedor, toda a parte de omnicanalidade, que contemplava a parte física e a parte do e-commerce, e depois o uso de dados. 3 grandes projetos estruturantes, cada diretor assumiu, e aí nós chamamos aquelas pessoas que iam digitalizar e colocamos, então, nesses projetos estruturantes, e a coisa começou a andar de uma forma integrada. É difícil, mas assim a gente está chegando lá de digitalizar a empresa toda. Então, é muito difícil isso para fazer, e quando a gente fundou o Caldeira, a nossa grande preocupação, né, era essa: como é que como é que as pequenas e médias empresas vão se digitalizar? Como é que muitas vezes a gente está aqui em Porto Alegre, nós respiramos aqui, tem Tecnopuc, tem Unicinos, tem o Caldeira, mas e o pessoal do interior? Então, o Caldeira foi fundado exatamente para despertar todo o Rio Grande do Sul da necessidade, que nós estávamos perdendo a competitividade, nós estávamos atrasados na questão, nós estávamos formando talentos fantásticos que estavam indo embora. Então, esse é o processo, certo, da fundação do Caldeira, que óbvio que transforma a RS, enfim, o Pacto pela Inovação começou, mas a gente não vai conseguir, se a gente quer que o Estado todo cresça, nós temos que fazer as pequenas, as grandes e as médias empresas fazer. E uma outra coisa muito importante também, que me preocupa muito, né, é que nós temos uma camada de gente que é extremamente privilegiada. Todo esse pessoal aqui do auditório é bem formado, faculdade, etc. e tal, entende esse processo todo. Agora, nós temos uma camada enorme que não tem acesso a tudo isso, certo? Pessoas com menos educação, pessoas com menos acesso a essa ferramental toda. Então, a gente corre um grande risco. Se a gente não resolver isso, nós vamos ter uma sociedade digitalizada, uma parte aqui em cima e uma parte toda aqui que não vai entender o que está acontecendo. E isso não acontece em países desenvolvidos. A Coreia do Sul não vai ter esse problema, certo? Eu acho que Taiwan não vai ter esse problema, a China não sei se vai ter esse problema, mas o Brasil vai ter esse problema, porque nós temos uma educação extremamente deficiente nesse baixo nível. 96% dos alunos do Rio Grande do Sul têm deficiência em matemática. E matemática, física, é o digital, né? Então, essa deve ser assim a nossa preocupação muito grande. Então, é uma transformação que exige a transformação de pessoas e a transformação de empresas, para que a gente consiga realmente atingir, não é, a coisa. Eu tenho mais alguns minutos, né? E nesse processo todo, né, eu assisti aqui a palestra aqui da turma que me antecedeu aqui. Eu confesso a vocês que de repente o nível chegou tão alto assim que eu não estava entendendo muito o que eles estavam falando, certo? Agora, eu não sei, porque a minha característica é estar sempre muito próxima do consumidor. Como é que o consumidor está fechado? Essas fake news, que são, não é, o uso dos algoritmos, não é, o uso dos algoritmos estão provocando transformações fantásticas. Não é? O mau uso do algoritmo é terrível, o bom uso do algoritmo é maravilhoso. Não sei se vocês já leram Os Engenheiros do Caos. É uma leitura obrigatória para vocês entenderem o que está acontecendo a nível de fake news. As fake news, elas trabalham com o medo, elas trabalham com o pânico, porque para você sensibilizar umas pessoas, você precisa usar a emoção. E elas trabalham com o medo e com o ódio, certo? Assim como pode ter, a ferramenta digital pode estar para o bem e estar para o mal. E só que o nosso cérebro, ele recebe mais, ele está mais receptivo a coisas negativas do que positivas. É 6 vezes mais fácil a pessoa acreditar numa fake news do que na verdade, tá? E é também uma coisa muito interessante, que normalmente a verdade ela é complexa, tem muita explicação, e a fake news é simples. Então, o que acontece, né? O uso dessas fake news aí, esse livro fala muito isso, do que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, do que aconteceu com a saída do Brexit lá. Os ingleses não deviam ter saído, certo?
Mas o que o pessoal começou? Porque antigamente, tá, se tem algum político aqui, há 10, 15 anos atrás, a comunicação era assim, fazia uma propaganda na mídia de massa, era para todo mundo. Aí depois o negócio foi aperfeiçoado, bom, agora eu vou falar com os professores, agora eu vou falar com os médicos e tudo mais. Hoje, a gente fala pessoa a pessoa, pessoa a pessoa. Nós todos aqui, todo mundo sabe aqui onde a gente compra, o que a gente compra, se a gente tem cachorro, se não tem cachorro, qual é o carro que a gente tem. E então hoje os algoritmos eles não permitem, não trabalham mais com grupos, eles trabalham com pessoas, né? Então lá na Grã-Bretanha, por exemplo, o pessoal, a questão da ameaça começou com os imigrantes, né? Depois disso se descobriu lá uma situação que a comunidade europeia tinha um problema, que os cachorros, não sei o quê, não ia deixar os cachorros na rua. Isso foi a campanha do Brexit, nós temos que sair disso, porque aí os nossos cachorros serão livres, nós não teremos mais imigrantes que estão acabando com o nosso emprego. O resultado foi que saíram 250 mil imigrantes e a Grã-Bretanha está com um problema seríssimo, certo? E a mesma coisa na Itália. Na Itália, a pessoa lá na Itália, ele tinha um blog que trabalhava comercialmente, ele vendia coisas assim, né? Trabalhava para a empresa. Aí ele descobriu, pô, esse negócio aqui pode ser usado para política, mas eu preciso de alguém. E achou um comediante, o Beppe Grillo, e o Beppe Grillo aceitou a ideia e elegeram o Beppe Grillo primeiro-ministro da Itália, certo? E uma série de ministros também falando que assim, ameaça, ordem, não sei o quê, etc. e tal. Nos Estados Unidos, para exatamente nessa história de qual é a melhor mensagem para atingir o meu objetivo, Trump dizia: os imigrantes, os mexicanos são agressivos, são estupradores, vão construir um muro, vamos manter a América grande de novo, etc. e tal. Os algoritmos criaram 2.900.000 mensagens que o Facebook dizia, isso aqui está sendo mais eficiente, isso aqui não está sendo mais eficiente. Tá? Então, esse é um mundo, desculpe, eu saí um pouco, né, da inovação, a inovação tem a coisa boa, mas também tem essa outra coisa que nos deve preocupar. E um dos palestrantes aqui, eu fiquei um pouco animado, que de uma certa forma, eu acho que eu concordo, está começando, daqui a pouco isso vai continuar a vida inteira? Não vai. Já começa a ter o antigolpismo, de uma certa forma, sendo mudado, e certamente vai levar uns 5, 10 anos, mas não pode acontecer essa história toda, não é? Dessa história toda, assim, e é muito difícil controlar isso, assim, sabe? Não adianta a gente fazer palestra, não adianta, etc. e tal, porque isso está na índole das pessoas, está na índole, essa história de você falar com cada pessoa individualmente é muito difícil, não é? E são pessoas que normalmente não estão tão preparadas, não é? São pessoas angustiadas, o mundo tem uma série de problemas, não é? Você tem uma crise mundial, você tem inflação, então a vulnerabilidade a isso é muito grande, tá? Mas realmente é algo que, enfim, nós estamos passando, né, no meio disso tudo, e a gente tem que tomar muito cuidado, e eu não vejo as pessoas conscientes disso, certo? A gente fala com empresários, com pessoas assim, o pessoal não está preocupado com isso, o quanto isso pode afetar. Isso é uma situação de risco para a empresa, né? Se uma empresa que tem um comitê de risco, ela deve estar preocupada preparada para uma crise, se houver alguma coisa alguma coisa nesse sentido, não é? No sentido assim de uma agressão indevida à empresa, etc. e tal, e isso pode acontecer e tem que estar muito preparado para isso, tá? Mas enfim, eu acho que esse é um mundo bom, é um mundo ruim, é um mundo necessário, e todas as inovações, pessoal, elas são um pêndulo, tá? O pêndulo, toda essa questão digital, por exemplo, do e-commerce, começou há 12 anos, lá na NRF, que é aquele evento as lojas físicas vão acabar. Tá? Agora, já no ano anterior, as lojas físicas estão voltando. Tá? Então, o pêndulo ele vem para cá, vai até aqui e depois ele volta. Tá?
Então, essa questão assim, e o que acontece? Quando o pêndulo está começando, a imprensa divulga, e essa tecnologia ela é muito legal porque ela permite o surgimento de empreendedores, porque hoje ficou muito mais fácil você desenvolver ideias, você não precisa comprar equipamentos, hardware, você aluga a nuvem, é muito mais barato, você tem softwares prontos, ela permite que toda essa questão de startups que entraram e tudo mais é muito em função disso. Então, o que se vendeu de PowerPoint por aí foi um negócio incrível. E agora, como o Cássio explorou muito bem a questão da realidade, vão ficar realmente aquelas empresas que realmente fazem sentido. O e-commerce aí, não tem... Olha, a nível de empresa que só tem e-commerce de vestuário, nenhuma delas ganha dinheiro aqui no exterior, certo? Aqui, não vou citar nomes aqui, mas só tem o e-commerce, tá? Nenhuma delas ganha dinheiro, tá? Eu hoje antes de vir para cá, me encontrei com um empreendedor, que a gente tem um fundo de investimentos, ele começou só no e-commerce, certo? Hoje, ele está com 40% de loja física, voltou a rentabilidade, está ganhando dinheiro, está gerando caixa, e ele vai para 60% de loja física, ele vai operar com as duas coisas, tá? Então, é interessante, porque quem já viveu crise, quem já viveu pêndulos, ele fica mais racional na hora de tomar decisões, porque, não, então vamos fechar todas as lojas, né, e só vai ter e-commerce, né? Então seria... Né, mas não é, uma coisa sempre... Agora, de novo, só para encerrar, o grande desafio é, nesse contexto todo, nós fazemos força para que as pessoas percebam isso tudo e se interajam. É extremamente necessário que nós, como pessoas e as empresas, elas percebam que essa tecnologia, assim como um computador, que hoje ninguém fala de computador, né, ele veio e se integrou numa empresa as ferramentas digitais, a inteligência artificial, o chatbot, o deep learning, os dados, os próximos 10 anos, o dado vai ser a coisa mais trabalhada, porque hoje tem uma série de empresas aí que tem zilhões de dados, quer dizer, mas os dados, a existência dos dados, e aqui nós estamos especialistas, não resolve coisa nenhuma, né? O negócio é você integrar e usar esses dados, certo? Então, aliás, o pessoal na área de fake news domina muito bem isso tudo. Aliás, nesse livro, inclusive, ele fala uma coisa interessante, não sei se tem algum político aí, mas ele sugere o seguinte, se alguém quer ser político, não faça faculdade de ciência política, vai fazer faculdade de ciência de dados para você ser eleito, certo? Então, é isso, tá, pessoal? A gente acho que vive um momento muito gostoso, certo? Para quem gosta de mudanças, para quem gosta de não ter monotonia, não é? E quem consegue passar isso tudo, certamente ele vai usufruir disso tudo e vai ficar muito satisfeito. E todo mundo pode fazer isso. O problema é colocar na cabeça dos líderes de que isso é necessário, imprescindível, e que esses líderes consigam motivar as suas equipes e as pessoas para isso. Muito obrigado. Obrigada, seu Galó. Primeira pergunta é para o Cássio e para o Zeca. Dizem que um dos segredos da inovação é permitir o erro, desde que seja pequeno e tenha sido identificado rápido. Como vocês lidam com isso na empresa de vocês? Boa pergunta. Na verdade, o processo de inovação, ele pressupõe a capacidade de tu poder errar, né? Senão porque tu está mudando uma realidade, né? Será que foi eu que mudei, né? Está mudando alguma coisa. E o processo de mudança, ele pressupõe tu fazer testes. Então, claro que não como é que é? Não precisa ser perfeito, mas também não é de qualquer jeito, né? Também tem várias frases que a gente faz. Então, a questão da cultura do erro também se mistificou muito, assim, no sentido de que, não importa que se eu estiver falando eu vou errar, mas acho que, eu costumo dizer que uma boa lógica de uma startup, ela pressupõe também um bom plano, né? Pressupõe tu conseguir ter uma boa execução, uma equipe de empreendedores e um bom elemento estratégico nas coisas.
O erro no processo faz parte, mas também existe uma coisa que eu costumo brincar, que é o empreendedor normalmente ele se apaixona pelo processo, né? E aí eu brinco que tem uma diferença, assim, né? Que é a diferença do resiliente e do teimoso, né? Teimoso é quando deu errado, quando deu certo o cara foi resiliente, entendeu? Então, na verdade, é o seguinte, mas Zeca, como é que eu faço para que eu seja resiliente e não teimoso, para que dê certo? Tem que escutar as pessoas. Então, eu acho que o segredo de uma startup é a gente construir as coisas com equipe, né? Não ser olho grande, entender que se constrói as coisas, se vai longe quando se constrói em conjunto. Então, eu incentivo sempre o seguinte, primeiro, não seja arrogante, seja humilde, aprenda com os outros, tenha entendimento que errar faz parte do processo, para permanecer no erro é burrice, né? Então, por quê? Mas como é que eu sei que eu estou permanecendo no erro ou desistir? Pergunte, tenha mentores, tenha um investidor que te ajude nessa decisão. E seja resiliente, sim, seja resiliente, porque eu acho que para empreender precisa ser resiliente, ainda mais no nosso Brasil, que o ambiente empreendedor a nível nacional não é tão bom, né? Mas nossa burocracia, toda a questão tributária, não vamos entrar nesse arcabouço aqui, nesse calabouço aí fiscal, né? Vamos falar do processo. Aqui erro faz parte, mas ele tem que estar dentro de um processo que tu tem que ter um bom plano. Isso é o problema do brasileiro em geral, né? Porque quando ele olhou o americano, isso a gente vê bastante diferença, o americano ele tem um bom plano, né? Ele tem disciplina, né? Então, o pessoal lá é tudo desse jeito, vai lá, posso errar. Não é bem assim. Tu tem que ter um bom plano, tu tem que acompanhar, tu tem que ter erro no processo, tu tem que ter resiliência, tu tem que tentar fazer que dê certo, insiste na tua ideia, mas vai discutindo, discute com os teus pares, constrói com os outros, e assim tu vai conseguir realmente fazer algo que seja relevante, né? Mas sem deixar de pegar um gancho aqui para que o Galó falou, a importância de a gente entender esse momento que a gente está vivendo no sentido de ter discernimento, né? Então, acho que tem uma responsabilidade muito grande, né? Liberdade e responsabilidade, estamos falando aqui do Hayek, né? A importância da gente ter a responsabilidade também com que a gente usa essa liberdade, para que a gente não confunda a liberdade com a anarquia, né? Então, é importante a gente poder entender essas questões e saber entender que inovação ela vem com uma construção, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz. Eu sou sempre a favor da liberdade. Para mim, a primeira coisa no mundo tem que ser a liberdade. Mas a gente também tem que ter responsabilidade nas coisas que a gente faz também, né? Então, acho que o erro também faz parte desse processo. Tu tem que errar, pode errar, mas tu tem que ter responsabilidade e não dá, né, Cássio, para ser irresponsável com o dinheiro dos outros. Que aconteceu muito aí, teve muita responsabilidade, né? A pessoa pegar o dinheiro e... não, esse é o dinheiro... Tem que ter mais responsabilidade, inclusive, com o dinheiro de terceiros do que com o teu próprio, porque alguém se sacrificou e trabalhou para que tu tivesse o dinheiro necessário para te poder empreender. Então, acho que isso faz parte do processo de construção. Pode errar, mas tem responsabilidade com o que vai estar fazendo com o dinheiro, principalmente quando vem dinheiro de terceiros também. Para mim, incomoda um pouco dizer que pode errar, ou que errar... Porque, assim, ninguém daqui acorda de manhã e pensa, puta, hoje eu vou errar uma vez. Hoje eu vou fazer aquele... Não funciona, a gente não funciona assim. Para mim, é de um outro jeito que funciona a minha cabeça para isso. Se a gente está tentando fazer algo diferente, provavelmente ninguém tem certeza como é que se faz, né? Se todo mundo, somos 10 pessoas... Alguém aqui tem certeza? Não? Ok. Então a gente está aqui para tentar e aprender. A diferença do aprender de inovação é que você tem que estar com uma cabeça de que vai aprender. Então está todo mundo ali sabendo que a gente vai tentar e vai aprendendo no processo. No meio do caminho, a gente está tentando, a gente vai tentar pra caralho para acertar, mas a gente está aprendendo. Então o funcionamento ele não é de tolerância ao erro, ele é de mentalidade de aprendizado. Onde cada vez que a gente faz um pequeno erro, ciclo curto, todo mundo entende, bom, o que houve aqui? Foi isso, foi aquilo, ok, então na próxima vamos fazer diferente, legal, ok, vamos em frente, próxima semana, e aí a coisa vai evoluindo. Então é sobre ciclo curto de aprendizado, eu acho melhor do que dizer que a gente vai curtir e errar. Acho que agora foi. Alô? Bom, pessoal... A gente falou aqui tecnologia, isso aqui, do digital,
a gente não deve esquecer nunca de uma coisa, tá? Todas essas ferramentas digitais, elas apenas são um meio, certo? Elas apenas são um meio, né? O grande objetivo de tudo isso é fazer alguma coisa para o cliente, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, eu vou chegar lá no erro, a humildade de a gente, antes de fazer qualquer plano, qualquer processo, a gente interagir com o cliente para ver o que ele quer, né? Porque você fica monta um plano e um processo com o bumbum no escritório, a chance de você cometer erros é muito grande. Uma forma de você evitar erros é você, antes de sair a fazer as coisas, ir lá, quem é que eu quero encantar? Qual é a dor que eu quero resolver? Fale com os clientes, quais são as suas dores nesse assunto aqui? Isso tudo vai ter planos mais eficientes, vai ter processos mais eficientes e certamente vai ter menos erros, porque você vai minimizar os erros. Os erros sempre vão existir, mas é uma forma de você minimizar os erros. Seu Galó, aproveitando que a palavra está com o senhor, a próxima pergunta é direcionada para ti. A Renner se tornou uma das marcas mais valiosas do mercado brasileiro. Muito disso se deve pela capacidade da empresa de se reinventar e estar sempre à frente do seu tempo. A cultura de inovação é a garantia da perpetuidade de uma empresa? Eu acho que o grande força da Renner não é se reinventar. Ela está muito próximo do cliente. E aí, quando ela percebe que o cliente está mudando, ela se reinventa. A reinvenção, ela não é um objetivo, ela é uma consequência. Eu aprendi na minha vida, eu inclusive escrevi um livro, né, que chama O Poder do Encantamento. Quando nós começamos toda a questão da recuperação da Renner, chegou um determinado momento que nós fomos colocar o propósito, os princípios e valores, e aí, normalmente assim, no propósito, sempre a palavra satisfação. Nós estávamos falando em 1996. Olha, nós não vamos construir uma empresa que só satisfaça os clientes. É uma empresa que encante os clientes, que dê mais do que eles querem, em produtos, em sistemas, em processos, em entregas, em crédito, em beleza do provador, facilidade de escolha na loja, filas, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Aí, quando você está pronto, está muito próximo do cliente, você vai percebendo o que ele quer da vida. Quando nós começamos, quando eu comecei, a Renner, ela apresentava os produtos por commodity, tá? Então era assim, as camisas, as calças, né? Pô, era um desastre. Aí a gente começou, bom, esse negócio não é assim. Vamos começar a fazer assim, vamos começar as coisas para os jovens e as coisas para os não tão jovens. Aí começamos a fazer a separação. Aí deu uma melhorada, pô, mas parece que tem estilos de vida que se sobrepõem à questão da idade. Aí fomos estudar o estilo de vida e vimos, pô, tem um estilo de vida, o casual, o new traditional, o jovem, né? O Cássio aqui está exatamente o lifestyle jovem, eu estou aqui casual, eu e o Zé estamos no casual. Tem uma turma aqui que está sentada aqui com gravata e tudo mais, são os new traditional. Aí nós começamos a organizar as lojas por isso aí. Então, a gente foi acompanhando. Quando está próximo do cliente, você percebe o que ele quer. Nós fazíamos 2 coleções por ano. Hoje nós fazemos 9 coleções por ano. Né? Porque chegou um momento que a gente viu o pessoal aí, a Zara da vida, a H&M, a Uniqlo, fazendo 7 ou 8 coleções. Vocês imaginam a complexidade de você fazer 2 coleções por ano, com fornecedores e tudo mais, para 9 coleções. Tá? Aí começou a surgir o e-commerce. Então, poxa, não é mais só loja física, é o e-commerce. Agora, quem é que pede isso tudo? É o cliente que pede as reinvenções. O cliente é que define os ciclos das empresas, o que tem que ser reinventado. O cliente manda, gente, o cliente é tudo, o resto tudo é consequência.
Aproveitando o gancho do encantamento, qual é a história de encantamento da Renner que o senhor mais gosta? Eu vou contar a história, eu não vou contar a que eu mais gosto, mas eu vou contar a história ícone que deflagrou um processo, tá? Bom, se a gente quer encantar o cliente, tá? A gente tem que, primeiro, preparar os colaboradores para isso e, segundo, delegar autoridade. Porque a gente nunca sabe onde é que vai surgir um problema do cliente. Vai ser no vendedor? Imagina hoje, a gente tem 660 lojas, tá? 21 mil pessoas. Tem que preparar 21 mil encantadores de cliente. Então, na época, a gente tinha menos lojas e nas inaugurações de loja eu ia lá e falava assim, olha, passava todos os princípios, os valores, tudo mais, papapi, papapá. Então eu estou aqui por um motivo. Eu estou autorizando vocês, se a Renner criar um problema para um cliente, vocês podem pegar o dinheiro do caixa da empresa para resolver esse problema. A minha auditoria ficava de cabelo em pé, certo? Bom, eis que em 1996 entra numa loja nossa do Iguatemi uma senhora, moradora de São Leopoldo, o marido era médico, e ela estava com um recibozinho de que tinha deixado um smoking para ajustar. Aí o supervisor pegou e falou, em 96, a senhora deixou o smoking para ajustar aqui em 92? Sim, qual é o problema? Certo? Havia dois problemas. Primeiro, o smoking não estava lá, e segundo, nós não vendíamos mais smoking naquela época. O supervisor pegou o dinheiro do caixa, foi na concorrência e comprou smoking. Era uma época, gente, que a gente economizava cafezinho, clips, etc. e tal, né? E o mais bacana é que eu só fiquei sabendo disso uma semana depois. Você percebe? A coisa ficou ali. Aí eu chamei o Nilson, que era o supervisor, e ele falou assim, vou ser demitido, né? Aí, Nilson, aconteceu isso, parabéns, o nosso encantamento está começando a funcionar, você me deu uma ideia, é tão bacana, você escreve isso, nós vamos distribuir para todas as lojas, vamos fazer com que cada colaborador da loja escreva uma história de encantamento, a melhor história será reconhecida. Você sabe quantas histórias de encantamento escritas a Renner tem? Me diga um número aí, bem rápido, não se preocupe em acertar. 3.000 histórias. Quantas? 3.000. 3.000, um pouquinho mais. 970 mil histórias de encantamento. Errei feio. Então, pessoal, é isso que fez a Renner crescer. Não foi dinheiro, não foi follow-on, não foi reinvenção, foi estar próximo do cliente. Pô, é tão fácil, pô. Conheça o cliente, dá a ele o que ele quer. Pô, sabe, não precisa fazer nem mestrado, nem doutoramento. Não estou menosprezando, eu estudei, me aproveitei muito. Mas a essência é isso, Fica próximo do cliente e dá o que ele quer, dá mais do que ele quer e dá tudo certo. Eu acho que eu tenho que pegar o gancho, né? Inovação pela inovação, a tecnologia, o pessoal confunde inovação com tecnologia, inovação não é tecnologia. É fundamental pegar esse gancho do Galó, inovação parte do princípio de tu entender uma mudança de cabeça, mindset, com o uso da tecnologia, quando necessário. Às vezes não precisa da tecnologia, às vezes uma mudança de processo, às vezes uma coisa, mas o importante e isso é um ponto que as startups às vezes perderam a ideia, precisa da receita, precisa estar perto do cliente, precisa vender. Uma startup que não vende quebra, né? Então, acho que esse gancho que o Galó trouxe, acho que ele é fundamental para poder trazer. Pode parecer, pô, mas que tem tudo a ver. Porque o que mais importa é encantar o cliente, e tu tem que inovar para isso. O que mais importa é se para um governo é que ele atenda o cidadão como um processo, como um cliente, né? Não como um processo. Então, a inovação ela é fundamental se ela ocorrer primeiro na cabeça da gente e depois a gente aplicar na vida, na prática, e fazer com que a tecnologia seja só a ferramenta para a gente instrumentalizar, quando necessário, a efetivo encantamento. Eu acho que a Renner não precisamos dizer, sou fã da Renner, sou fã do Galó, então a questão da importância disso, acho que é muito legal isso que o Galó trouxe, porque a questão da inovação, ela é muito bacana a gente entender que é por aí que começa o processo. Eu acho que você está tocando um ponto que nós temos que pensar bastante sobre isso, pessoal. A gente tem uma tendência grande assim, a inovação é tecnologia, a inovação é tecnologia. A criação das histórias de encantamento foi uma inovação.
Então, tem muita inovação que não é tecnologia, né? E que tem um efeito muito grande também. Então, vamos pensar a inovação como algo muito maior, não só a questão de aplicação da tecnologia. Que está ao alcance de todos, né? Cássio, a próxima pergunta é para ti e ela veio da plateia, do André Marquesi. A inteligência artificial avançada pode representar uma mudança profunda na história da vida do planeta e deve ser planejada e gerenciada com cuidado e com seus recursos adequados. Infelizmente, esse nível de planejamento e gerenciamento não está acontecendo. Nos últimos meses, estamos vendo laboratórios de inteligência artificial em uma corrida descontrolada para desenvolver e implantar mentes digitais cada vez mais poderosas que ninguém, nem mesmo os seus criadores, podem entender, prever ou até mesmo controlar de forma confiável. Houve, inclusive, uma carta aberta de entusiastas e mentes brilhantes com mais de 3.000 assinaturas, inclusive de Elon Musk e Steve Wozniak, para pausarem temporariamente as pesquisas. Você acha que podemos estar vivendo um verão da inteligência artificial, se a pesquisa for bem planejada, ou já estamos nos direcionando para um longo inverno? Bem escrita essa pergunta, né? Uma redação bonita. Alguém aqui acha que é possível parar o desenvolvimento humano? Alguém acha? Talvez possa ter alguma rainha de copas autoritária que possa querer frear, né, o desenvolvimento de tecnologias. Porque a gente não pode regular tecnologia, pode regular o ser humano. Você vai regular que senão você possa, né, criar o fogo, não pode queimar o outro. Agora, impedir que o fogo seja criado é impossível. Agora, é claro que a gente está falando sobre assim, a extrapolação, né? A gente pode pegar qualquer coisa na história da humanidade e extrapolar, né? Extrapolar para a destruição dela, né? A gente pode pegar qualquer coisa. A gente pode pegar e extrapolar ela, que isso vai levar até o fim da humanidade, enfim. Mas o mundo ele tem uma característica, a civilização humana ela se autorregula de algum jeito, né? Pelo comportamento das pessoas, de que se eu fizer mal para você, ou você vai fazer mal para mim, ou serei punido, né? Agora, não quer dizer que eu não tenha a condição de fazer mal para você. Por tecnologia, eu posso, né? A questão é se eu devo ou não. Mas, em termos de mercado, existe também uma outra coisa, né? Porque quem foi que assinou a carta, né? O OpenAI não assinou a carta, nem a Microsoft, e nem o Google assinou a carta, né? Quem assinou quem não tem a tecnologia. E que pediu uma pausa de 6 meses para conseguir catch up com a concorrência e aí, então, dali para frente, seguir. Então, uma questão, às vezes, de um pouco de imprensa, de PR, de fazer um pouco de barulho, que dá clique, né? Funciona. Né? A gente vender essa coisa catastrófica, assim, vende livro, vende filme, vende tudo. Mas, na real, tem gente que está na frente, tem gente que está atrás e é isso. Obrigada. Cássio, esse mundo está divertido, né? No painel anterior é como controlar as fake news. Agora é como controlar a inteligência artificial. Pô, a gente, né? É desafio em cima de desafio, né? Pelo jeito aí. Verdade. Zeca, o South Summit veio para ficar e nos mostrou quão pulsante pode ser a nossa cidade. Como podemos popularizar eventos como esse em todo o estado e, ainda mais, como podemos prolongar o efeito criativo e colaborativo desses eventos e como evitar que seja algo pontual? A grande diferença do South Summit em relação aos outros eventos é que ele foi feito pelo ecossistema e ele segue fazendo um trabalho de integração antes e depois do evento, né? A gente teve mais de 100 embaixadores, né? Pessoas que ajudaram. Competição de startups, por exemplo, foram 2.020 startups de 86 países, que aconteceu meses antes do evento, né? E aí, essas startups que competiram no processo, as 50 finalistas, a partir do momento que elas já foram declaradas como finalistas, já começaram a receber abordagens de fundos, né? Os ecossistemas começaram a se integrar. Hoje mesmo eu estava no almoço, o pessoal falando, pô, mas como é que a gente faz que os ecossistemas se integrem? Porque realmente, assim, os ecossistemas são incríveis, mas eles estão desintegrados. Então, a grande diferença do South Summit em relação a outros grandes eventos globais, tu pega um South By, que tem uma lógica muito forte de festival, né? O Web Summit, fantástica conferência,
Mobile Conference, muito legal como feira de indústria e tecnologia. O South Summit não, desde a redação de Madrid, da sua primeira concepção, o propósito foi conectar o ecossistema, ser construído pelo ecossistema. Então, por isso que a gente, quando as pessoas foram lá no evento, vão ver as pessoas falando no evento com propriedade como se fosse o evento delas, porque é delas, elas realmente estão fazendo. Então, o objetivo central do South Summit é ser diferente nisso, de realmente permanecer, a gente atua, a gente apoia as startups que estão no processo, faz um processo de conexão, falando aqui com alguns amigos aqui no próprio fórum, né? Posso comentar aqui o César Salt, né? Falando assim, pô, Zeca, cara, eu fiz a minha palestra, eu terminei minha palestra, eu recebi 18 contatos, 8 eu estou fechando negócios em mais 2 semanas. Esse é o efeito prolongado que a gente vai dando no mercado, em todo o processo, quer dizer, ele se prolonga, porque a diferença que a gente quis fazer é trazer os fundos para cá. Vários fundos disseram, olha, eu não podia imaginar encontrar esse Porto Alegre que eu estou vendo aqui. Eu saí de noite, eu vi esse público, bom, deu sold out na grande Porto Alegre toda a hotelaria, né? Então, esse é o efeito de lastros, e a gente quer que ele se expanda. Ano que vem a gente quer fazer um evento maior, melhor, né? Com mais integração da cidade, com mais integração do Estado, com mais integração do Brasil e mais integração latino-americana. A gente vai reunir, vai ter o evento da reunião dos parques tecnológicos do mundo, de todo mundo, a associação vai estar aqui. A gente espera aí entre 200 e 300 parques tecnológicos mundiais vindo para o evento. Imagina a quantidade de estrangeiros que vai ter aqui. Então, olha o efeito de rede. Então, esse é o nosso... A pergunta é muito apropriada, porque justamente o efeito que a gente quer gerar é o efeito de rede. E isso nos faz diferente. As pessoas tinha bilionários circulando no meio da multidão. Milionários, bilionários circulando. Então, a pessoa, quando chega no palco, ela não acessa, fora a arena, porque daí tem uma questão, às vezes, até de segurança e outras coisas, mas todos os outros 8 stages, a pessoa circulava, entrava no stage e saía circulando pelas pessoas. Então, a gente queria provocar o quê? A interação entre as pessoas, o processo. Os mais de 28 fundos globais que vieram, aí, os 28 fundos globais, mais de 700 investidores, entendeu? 900 speakers, 92 speakers internacionais. Então, sobre qualquer número, foi um maior evento em termos de inovação global na América Latina, sobre qualquer número. Então, porque a gente quer o quê? Que o ecossistema produza, Então, esse é o processo. Os embaixadores do Amapá, teve gente do Chile, startup do Japão, né? Das 50 finalistas, a gente tinha, acho que, 23 países nas 50 finalistas. Então, isso é um evento global de conexão. Então, essa é a matriz que a gente quer, né? Precisamos dar os cases aí dos startups que foram as ganhadoras, né? A quantidade de processo que foi, né? Mas eu queria só, fechando isso para mim, só dar um toque no que legal que o Cássio falou, assim, como o pessoal adora coisas que chocam, né? E como é engraçado a gente tentar, por isso que sempre vale a pergunta, se pergunte sempre, né? Quando vem uma notícia, né? Não caia sempre naquela notícia, seja ela, porque muitas vezes até, e às vezes não é nem fake news, simplesmente uma ação e estratégia de marketing, até porque a pessoa está tentando se defender. E nesse mundo de inovação, a única coisa certa é mudança, né? E cada vez mais rápida. Então é importante entender e estar bem adaptado e estar entendendo o que é hype, né? E o que na verdade às vezes não é, né? Então é importante ficar ligado nesse tipo de coisa para poder entender o que está acontecendo. Obrigada, Zeca. Encaminhando para a última pergunta, também da plateia, da Amanda, e são para vocês três, a pergunta é para vocês três. Poderiam falar um pouquinho sobre inovação no setor público, onde há um certo protecionismo daqueles que não desejam se adaptar? Bom, eu acho que o Caldeira produziu uma coisa interessante, né? Nós temos lá uma secretaria da prefeitura lá dentro do Caldeira. Eu acho que isso é um negócio assim fantástico, né? Pois é um começo, né? Eu acho que as autoridades, quem está no poder naquele determinado momento ajuda muito, né? Então ter um prefeito que valorize isso, um vice-prefeito que valorize isso. Hoje uma série de eventos, muitas vezes até o próprio governador acaba acontecendo no Caldeira. Só de isso ser lançado lá no Caldeira, vai um monte de gente lá, enfim, é um processo que, de novo, é o líder que define as coisas, tá? Se numa empresa o líder define o grau de avanço, né? No setor público também, será o governador, será o prefeito,
né, seja daqui ou seja do interior. A gente está tendo o Zé Renato pode falar, né, a importância do setor público, que ajudou muito a questão do South Summit. Então, é isso. Tá? É um desafio muito grande, mas não é impossível. Existem países assim que o setor público se digitalizou assim fantasticamente, né? Então, é possível. Sempre que eu vejo alguma coisa assim, sabe, que alguém fez, eu digo, pô, mas se eles fizeram, eu também posso fazer. Né? Se teve países que absolutamente se digitalizaram, pô, todo mundo lá só tem um cérebro, nós também só temos um cérebro, não tem desvantagem nenhuma. Então, se alguém pôde fazer alguma coisa, nós temos que fazer também. Não é isso. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre tu automatizar os processos. O pessoal fala muito da Estônia, por exemplo. A Estônia, ela tem muita automatização, é um país pequeno e tem muita automatização, mas efetivamente ela não é o que eu acho que deveria ser um governo digital, né? O governo digital, ele deveria ser um governo onde efetivamente a gente trate o cidadão no centro como um cliente efetivamente. O Brasil, nos últimos anos, como a nível federal, fez muitos acessos, até alguns gaúchos aqui, Paulo Webel e vários aqui fizeram um trabalho fantástico de digitalização do Estado, a nível federal, e a nível estadual e a nível municipal, tem trabalhos incríveis. Perrone, a Júlia agora, conduzindo o processo, o Gastal fez um trabalho incrível do processo do Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo do Estado, no qual eu tenho a honra de poder fazer parte desse trabalho, quantidade de leis eliminadas, processos, e o Rio Grande do Sul se posicionou como estado com o maior nível de automatização, digitalização hoje do Brasil, pelo CLP, né? E Porto Alegre, não precisa dizer, né? Está lá no Caldeira, está em todo o processo. O trabalho do Ricardo Gomes do Melo, em conjunto com todos os secretários, né? O Perrone, o próprio Sondra estava aqui também conosco, fez um trabalho bacana também nessas questões também. A Júlia agora conduzindo o processo. Acho que nós estamos, a própria Procempa, o Luiz Carlos, né, também. Então, acho que o trabalho que a gente tem uma ilha de exceção. A gente é feliz, eu sou feliz de poder viver num local onde Porto Alegre, nosso estado, são realmente referências a nível nacional nesse processo. Eu acho que tem um desafio, sim, que é o desafio dos dados. Esse é um tema super polêmico, né? Até que ponto a gente pode usar os dados, a gente pode compartilhar os dados. Eu acho que esse tema merece uma discussão, merece um painel, talvez, especificamente, porque o tema dos dados é um tema que vai pegar nessa questão da digitalização e um novo governo digital, esse tipo de coisa, é um tema que vira e mexe e vem à mesa. Mas eu acho que parte de um pressuposto da gente conseguir ter um Estado mínimo, um Estado menor e um Estado pró e atenda o nosso cidadão como um cliente que tenha a sonho de encantar como o Galo atende a encantar os clientes da Render. Então, esse deveria ser o nosso sonho. Mas acho que a gente tem uma exceção bacana e a gente tem que olhar o copo meio cheio que a gente tem aqui, porque a gente tem muito que agradecer o que nós temos em Porto Alegre, aqui no nosso Estado, porque acho que a gente realmente caminha bem para esse lado. O exemplo que eu uso de inovação, com pessoas de tecnologia, assim, empresas e tal, eu sempre uso o exemplo do Pix, que é uma inovação do setor público, e eu fiquei realmente perplexo de terem conseguido fazer esse arcabouço, que é regulatório, de segurança, compliance, sei lá, dados, de uma complexidade tão grande de mover os atores bancários. E todo mundo aqui deve ter feito um Pix nos últimos 30 dias. Ele é tão revolucionário que todo mundo aqui usa e a gente nem pensa sobre isso. Então, para mim, se é possível fazer Pix, imagina que mais é possível fazer. Zeca, Cássio e seu Galó, muito obrigada pela presença aqui no Fórum da Liberdade. Nos vemos no próximo painel.